Minhas melhores lembranças da minha infância foram os pequenos momentos que passei com meu pai e todas as palavras que ele me disse. Meu pai não estava por perto o tempo todo como outros pais comuns, mas se havia algo que eu sentia falta, eram os pequenos momentos que passávamos juntos. E eu me lembro de tudo, e de quase tudo que ele me contava. Meu pai me levava na fazenda aos domingos enquanto toda a família ia à igreja. Passávamos a manhã percorrendo suas fazendas, vendo as plantações, animais e pássaros, e tinham aqueles momentos solenes e tranquilos que com meu pai sempre acabavam sendo verdadeiras lições. Foram tantas histórias, mas todas as vezes ele aproveitou essas oportunidades para me contar sobre minha história, minha ancestralidade e as culturas do meu povo. Coisas muito importantes que moldaram minha visão sobre tudo. Alguns anos depois, meu pai ficou doente e faleceu. O próximo amor que senti perto o suficiente de meu pai tem sido o Espírito Santo. Da mesma forma que meu pai me contava coisas importantes sobre meu povo e minha herança, o Espírito Santo também o faz, e ainda melhor porque ele me conta coisas importantes que não são apenas relevantes na manifestação física, mas também sobre acontecimentos no reino espiritual. O Espírito Santo quer lhe dizer algo importante sobre você e os planos de Deus. Tudo o que você precisa fazer na maioria das vezes é sintonizar no Espírito para ouvir instruções, orientações, repreensões e elogios dele. Eu sei que a pergunta que vem à sua mente é: mas quem é o Espírito Santo? Se você seguir este ensinamento até o fim, conhecerá o Espírito Santo e também poderá vislumbrar algumas das coisas importantes que ele quer lhe dizer. Então, quem é o Espírito Santo e o que ele veio fazer em nossas vidas? Primeiro, o Espírito Santo é um ajudador. Jesus falou isso aos seus discípulos e podemos ver nos livros de João capítulo 14, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que o ajudarão. Pela nossa força, não conseguimos prevalecer. Os homens tentaram no passado, talvez você também tenha tentado por conta própria no passado e não deu em nada. Ouça o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito de Deus viria e os ajudaria. Segundo, o Espírito Santo é uma fonte de poder. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. O Espírito Santo é a fonte na qual você se conecta ao poder do alto. A informação que o Espírito Santo transfere para você pode ser traduzida em manifestações físicas ou em poderes espirituais conforme a necessidade. Você é fraco em seu corpo? Seu homem espiritual está fraco pelas batalhas da vida? O Espírito Santo é uma fonte de poder para lhe fortalecer e renovar. Terceiro, o Espírito Santo é o centro de todas as respostas. A Bíblia diz que esses três Espíritos, Deus, o Pai, manifestando em seu Filho Jesus Cristo, e o terceiro, o Espírito Santo, habitam juntos como um, desde antes da concepção da criação. Assim, o Espírito Santo tem todas as respostas sobre a criação, o tempo, o espaço e o futuro. Não há informação no mundo que seja oculta para o Espírito Santo, pois nada pode ser escondido dele. O livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 4. O Espírito Santo conduz você à verdade e ao conhecimento de todas as coisas.
Acabamos de dizer há pouco que o Espírito Santo é o guardião de todas as informações porque ele esteve lá antes, durante e estará aqui mesmo depois que tudo passar. A Bíblia também diz em João capítulo 16, versículo 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deus diz que seu povo perece por falta de sabedoria, e a sabedoria é encontrada somente na verdade. Agora o Espírito Santo conduz e guia você ao conhecimento dessa sabedoria. A única maneira de enfrentar as mentiras que o diabo continua contando sobre sua situação financeira, seu estado de saúde e seu nível emocional é atacá-lo com a verdade, a qual o Espírito Santo o conduzirá. Quando o médico diz que há câncer em seu corpo, você confronta essa informação com a verdade que diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele não habita em um templo doente. A razão pela qual muitos de nós estamos passando pelas situações difíceis que enfrentamos na vida atualmente é que ainda não obtivemos as respostas corretas para vencer esses obstáculos. Acredite em mim. Existem pessoas no mundo que atualmente enfrentam os mesmos problemas sociais que você, mas parecem até que não estão passando por essas adversidades, pois o Espírito Santo lhes guia e dá a resposta. E assim evitam cometer erros que poderiam colocá-las em situações piores. O reino de Deus é governado pela justiça e pelos princípios pelos quais tudo funciona. Ouça-me, filho de Deus. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que estão dentro da vontade de seu Pai, Jesus Cristo. Você pode ter emprestado seus ouvidos ao diabo por muito tempo, e ele os encheu de tantas mentiras e enganos. Mas estou lhe dizendo agora que o Espírito Santo deseja lhe dizer coisas profundas e libertadoras. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não há nada oculto para Deus, ele sabe de tudo. Ele vê antes que aconteça. Sua vida não é uma surpresa para o Senhor, pois Ele fez você. Os brinquedos que eu mais cuidei enquanto crescia foram os que eu mesmo fiz. Eu os limpava, polia e lubrificava sempre porque eu os fiz, e eles eram muito importantes para mim. Assim também a sua vida está nas mãos de Deus. Ele criou você e assim, para o seu próprio bem, o Espírito Santo deseja lhe cuidar e lhe ensinar, para lhe trazer importantes respostas e lições que irão colocar sua vida em um rumo maior e melhor. Mais uma vez lhe digo, basta ouvi-lo. Como o Espírito Santo lhe diz as coisas? A primeira vez que tive um encontro com o Espírito Santo através de uma voz clara em meus ouvidos, me surpreendi. Abri os olhos e comecei a olhar ao meu redor, tentando ver se alguém sussurrava em meus ouvidos. E quando percebi que era o Espírito Santo, fiquei em paz e algo novo dentro de mim se fez. O Espírito Santo falará de várias maneiras que você só precisa ser observador, manter seu espírito de discernimento aguçado e manter seus ouvidos abertos para receber as orientações e respostas que ele lhe trará. O Espírito de Deus não é falador. A palavra dele não virá até você sem que haja um propósito, e será sempre no momento certo. Uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo irá falar com você é através de um testemunho interior. Você já orou sobre uma decisão que precisava tomar e, mesmo tendo a sua decisão própria, ainda assim não se sentia bem? Você sentiu aquela inquietação mesmo depois de orar por alguma coisa? Esse é o testemunho interior, muitas vezes, do Espírito Santo, dizendo para você não prosseguir com essa decisão. Muitas vezes ignoramos esses sinais e seguimos em frente nessas decisões cheias de dúvidas e então, no fim, tudo acaba dando errado. Uma outra maneira pela qual o Espírito Santo fala conosco é por meio da palavra de Deus. Agora, isso é muito interessante. No início da minha caminhada como filho de Deus, sempre achei algumas lições pouco práticas. E nesses meus questionamentos e dúvidas, em poucos minutos lendo a palavra de Deus, encontrei nas Escrituras a ajuda que precisava para combater essas dúvidas e questões. O Espírito Santo nos conduz à verdade que está escondida na palavra de Deus. Lembre-se de que dissemos anteriormente que o reino de Deus é governado por princípios,
E a Bíblia é o livro de regras no qual esses princípios são documentados. Deus lhe dará visões e sonhos para o propósito glorioso que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Não é novidade que no mundo de hoje somos diariamente sobrecarregados e pressionados com um mundo de compromissos, deveres e atividades. Me parece haver muito o que fazer com pouco tempo que temos. E às vezes, para nos encontrarmos, deixamos de lado as coisas mais necessárias. Reserve um momento para se avaliar na fé hoje. Você está em chamas por Deus ou você está frio na fé? Você está queimando por Deus ou está se tornando morno? Tome nota desta verdade que estou compartilhando com você. Em sua busca para fazer tudo o que você tem que fazer, você deve ter propósito suficiente para manter seu fervor e refletir a fé em seu caráter, em suas palavras e em suas ações. Não se esqueça de que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. Somos embaixadores do reino de Deus. O céu é o seu verdadeiro lar. Portanto, você precisa aprender a parar de viver para este mundo, como um bom embaixador do reino de Deus, e começar a viver cada vez mais para o seu verdadeiro lar. A Bíblia nos faz entender que fomos chamados de todas as nações, tribos e línguas, e feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 diz: E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus quer você forte nele, vivo e ativo em todos os momentos. Veja, o Espírito de Deus vive em você, e, portanto, o reino de Deus também vive em você. E o que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele quer que nunca nos cansemos, mas que possamos manter nosso compromisso, amor e paixão pelo Senhor, independentemente do que estamos passando ou onde nos encontramos. Como cristão, muitas coisas tentarão roubar seu foco, o amor e a afeição do Senhor Jesus Cristo e torná-lo indeciso ou indiferente, mas você nunca deve deixar isso acontecer. O que significa ser morno? Significa tornar-se mais confortável com o mundo e com a carne do que com o espírito. Tornar-se morno significa passar por um declínio no seu desejo pelas coisas do reino de Deus, tentar misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. As tentações podem querer desviá-lo ou enredá-lo, fazendo com que pareça impossível estar na fé com Deus. No entanto, manter o amor inabalável por Deus é bem possível. Muitos antes de nós fizeram isso, e se era possível naquela época, também é agora. Pode-se dizer que um cristão é morno quando tem pouco interesse ou mostra pouco entusiasmo por Deus e tudo que diz respeito à sua palavra e estatutos. Essa perda de interesse e entusiasmo sempre se reflete no caráter, nas palavras e nas ações. A Bíblia adverte os cristãos contra serem mornos em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando afirmamos amar a Deus, mas perdemos nosso fervor no espírito, não somos quentes nem frios, nos tornamos mornos. Jesus redimiu você e eu para vivermos para o prazer de Deus na terra. Quando perdemos o foco em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, passamos a viver para outras coisas, transigindo e suportando coisas que não estão em consonância com Ele.
Hoje, muitos cristãos não sabem mais a diferença entre a vontade de Deus e a obra de Satanás. É por isso que há tanto conflito na fé. Esta é a razão da queda drástica na vida moral de muitos cristãos hoje. Na tentativa de não se tornarem controversos ou odiados pelos ímpios, eles aceitam o mundo e seu estilo de vida. No entanto, o perigo disso é que eles se tornam cada vez mais parecidos com o mundo, até que não haja mais diferença entre o justo e o perverso. Mas deve haver essa diferença. Os filhos de Deus nunca devem se parecer com os filhos do mundo. Os filhos do reino de Deus devem sempre se destacar. Ao se tornarem diferentes em relação à corrupção e maldade ao seu redor, isso faz de você alguém que está morno. Um perigo disso é que, quando somos mornos, deturpamos nosso Pai Celestial e deixamos de cumprir seus estatutos. Quando representamos mal a Deus, afastamos os outros dele e damos livre curso ao diabo no mundo. Um cristão fervoroso é uma ameaça constante para as atividades do diabo. Por meio de suas constantes orações, estudos, ações e compromissos, ele promove a luz e cancela a escuridão. Outro perigo de ser morno é abrir uma porta para o diabo em sua vida. Cada coisa ímpia e mundana que você permite em sua vida é um ponto de apoio que você dá ao diabo. A Bíblia nos diz para nunca dar lugar ao diabo em nossas vidas. O mundo não tem o direito de forçá-lo a aceitar o que Deus odeia. Você tem a opção de aceitar os seus luxos ou rejeitá-los. Ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Quanto mais espaço você dá ao diabo, mais morte ele traz para a sua vida. Não é à toa que Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Antes de saber o que está acontecendo, você começa a lutar para orar diariamente, estudar ou conversar com alguém sobre a fé. Ser morno significa olhar para trás e ver um passado espiritualmente mais ativo e um presente espiritualmente inativo. Filho de Deus, você não foi chamado para a morte, mas para a vida. Jesus não te salvou do mundo para que você pudesse viver como eles. Ele te salvou para que você possa viver para Ele. Você deve se lembrar que é um filho de Deus. Você foi chamado e redimido das trevas deste mundo para o reino do Filho de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que isso significa? Significa que você recebeu um lugar entre o povo de Deus. Você recebeu uma nova vida, uma nova identidade e um novo começo. Essa nova identidade faz de você o sal e a luz do mundo. Mas gostaria que você imaginasse por um momento o que é um sal sem sabor e o que é uma luz sem brilho. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Imagine entrar em um quarto escuro e ser informado de que há luz ali. A pergunta que você faria é: onde está a luz? Não é essa a pergunta que muitas pessoas no mundo estão fazendo hoje? Muitos de nós estamos dizendo que somos a luz do mundo, mas quando o mundo olha para nós, não vê diferença entre nós e eles. Mas Deus quer que você e eu mostremos a excelência de sua graça e glória. Ele deseja que vivamos para Ele. Ao viver para Deus, você está deixando sua luz brilhar. E quando sua luz brilhar, homens e mulheres verão Deus através de você. Estar em chamas por Deus é tornar-se cada vez mais apaixonado pelas coisas dele. A menos que Jesus seja glorificado através de nós, ainda não estamos vivendo para Ele. A salvação é simplesmente Deus dando vida ao homem e esperando que o homem lhe dê essa vida de volta. E fazemos isso quando estamos em chamas por Ele. A caminhada cristã requer foco absoluto. Jesus disse que se alguém quiser ser seu discípulo, este deve negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus diariamente. A única maneira de manter o foco e permanecer fervoroso
é quando você mantém seus olhos em Jesus. Para manter o foco e permanecer em chamas, você deve se ligar a Ele para que, por meio dessa conexão vital, a vida que Ele preparou se espalhe sobre você. Qualquer outra coisa seria falsa e inevitavelmente resultaria em nossa própria destruição. A fé absoluta em Deus é um pré-requisito para agradá-lo e estar em chamas por Ele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E esta mesma fé absoluta requer foco absoluto em Jesus e nada mais. A fé absoluta exige que um cristão abandone tudo o mais e faça de Jesus sua prioridade. Qualquer profissão de fé que não se traduz em atos correspondentes não é uma fé verdadeira. Todo cristão foi chamado para viver pela fé, confiando não em si mesmo, mas no poder e na graça de Deus. É assim que se produz uma vida que agrada ao Senhor, meu amigo. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se a vida do crente é de fé em fé, então viver uma vida morna é o mesmo que viver fora de Deus e em contraste com sua palavra e estatutos. Você concordará comigo que é imprudente e perigoso viver fora dos limites da palavra e da cobertura de Deus. Se os cristãos se envolverem com os desejos deste mundo e se igualarem a ele acima das exigências da palavra de Deus, eles certamente cairão em estado de mornidão. Não permita que Satanás ou o mundo apaguem suas chamas daqui em diante. Oro para que a graça de Deus reavive o fogo espiritual da fé e do compromisso com Ele a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Você já se deparou com uma situação que desafia todas as soluções que sua mente pode imaginar? Você se lembra de como se sentiu desamparado e sem esperança naquela situação, quando parecia que o desafio iria demorar e persistir até tirar a sua paz ou sua vida? Não há nada mais assustador do que enfrentar um problema sem uma ideia de como contorná-lo, e você se vê fadado ao destino e esperando que esse desafio ou problema siga seu curso ou se resolva. O lugar da desesperança diante de um problema torna-se mais perigoso do que o problema, pois você não tem a solução para ele. Você folheia os jornais e tabloides hoje em dia e perceberá rapidamente que o mundo está à beira da destruição. Mais problemas continuam surgindo em um mundo onde as soluções não são tão rápidas quanto a velocidade em que esses desafios e males continuam aumentando. Lembro de quando criança, crescendo em um lar cristão que acreditava na Bíblia. A primeira coisa que minha mãe me ensinou cedo na vida foi o fato de que o Deus a quem servimos não conhece limitações. Minha mãe me ensinou que com Deus tudo é possível. Toda vez que minha mãe tinha que nos ensinar que confiar em Deus remove das impossibilidades de nossas vidas, ela sempre lia uma passagem da Bíblia para nós. Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Você notou onde a passagem diz se podes? Há muitas coisas no mundo que são impossíveis para o homem e os meios naturais. Mas este não é o fim da história. Com Deus, todas as coisas são possíveis porque o poder de Deus é ilimitado. O melhor momento na vida de qualquer filho de Deus é aquele em que você percebe que seus negócios estão sendo dirigidos por um Deus que tem o poder de transformar situações impossíveis em vitória. Deus não é limitado por acaso, mas nós nos limitamos por causa da nossa incredulidade. Na passagem bíblica que acabamos de ler do livro de Marcos, Jesus disse ao povo que tudo é possível ao que crê. Sua crença ilimitada em Deus remove a barreira que bloqueia seu caminho de entrar em situações. Dois não podem andar juntos, a menos que haja um acordo.
esse acordo se traduz em confiança, e a confiança promove o crescimento em um relacionamento. Se você pode crer que Deus possui a capacidade de reverter totalmente uma situação que desafia a solução, o poder de suas convicções e sua confiança é o catalisador para suas respostas rápidas e acesso à ajuda que você precisa no momento material. Confiar em Deus em situações críticas é mais fácil falar do que fazer. A esperança diante dos extremos é o nível mais distante de força que sua mente pode imaginar. Confiar em Deus para o possível ou no impossível significa que você deve manter firme e manter sua mente treinada na capacidade de Deus, em vez de olhar para a situação. Confiar em Deus requer toda a sua atenção focada em todas as coisas impossíveis que Ele fez e como Ele as fez. Você já se deparou com a história dos israelitas perante o Mar Vermelho? Você já leu os relatos de como Moisés os conduziu para fora da terra do Egito? A história está cheia de atos misteriosos e impossíveis de Deus. A jornada dos israelitas do Egito para a Terra Prometida continua sendo um dos melhores feitos de Deus. Tantas situações impossíveis que eles enfrentaram em seu caminho, e a cada vez Deus estava pronto para fazer algo maior. Ouça-me, filho de Deus. Quando a situação parecer impossível, será o momento certo para Deus agir, se a sua confiança for apenas nele. Diante de um mar vermelho e perseguido por Faraó e seu exército, parecia uma cena preparada para o fim de suas vidas. Mas, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Suas declarações diante da tribulação comunicam não apenas suas palavras, mas sua fé e confiança em Deus. Quando sua confiança falha diante dos problemas, sua fé em Deus é inexistente, e sem fé em Deus, você nunca verá a mão dele em sua vida. Então, assim que Moisés levantou e declarou aos filhos de Israel diante daquele mar vermelho: Eu digo a você, filho de Deus, olhe para cima. Olhe para aqueles problemas e desafios que parecem impossíveis, que desafiaram todas as soluções propostas até agora, que permaneceram como uma pedra de tropeço ao longo dos anos, e comece a anunciar seu fim por meio de Deus. Muitas vezes, descubro que eu estou em uma batalha constante entre a minha própria vontade de começar a fazer tudo o que é humanamente possível até chegar ao fim de minha humanidade. Passei por dores e agonias desnecessárias, noites de labuta e orações. Sofri ferimentos desnecessários em minha vida e que valem a pena muitas vezes, porque cedi aos meus instintos humanos e, quando atingi o limite de minhas provações, sucumbi à desesperança e a luta se tornou parte de mim. Mas encontrei uma passagem da Bíblia enquanto folheava um diário online, e as palavras desta passagem se tornaram a luz em meu caminho. Encontrei paz, alegria, contentamento e, o mais importante, facilidade para lidar com as minhas lutas diárias. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Encontrei paz confiando no Senhor, e essa paz se traduziu nele, tornando-se minha rocha. Ouça, essas coisas que você sente são impossíveis hoje. Se você agir, não importa quão pequena seja a sua fé, se entregar essa situação a Deus, você encontrará a solução. George Miller disse uma vez: a fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. Onde sua imaginação termina, é o começo do pensamento de Deus. O único caminho tendo domínio sobre as batalhas mais difíceis de sua vida é a confiança em Deus. Deus não se gloria em sua derrota. Nem o céu obtém alegria com nossos sofrimentos, mas nos limitamos às nossas habilidades humanas, fechando assim o acesso através do qual problemas insolúveis são resolvidos. Deus. Jesus, um dia, estava ensinando nas montanhas por dias.
e um grupo de seus seguidores se reuniu em torno dele aos milhares para ouvi-lo. Quanto mais Jesus falava, mais pessoas se reuniam, e essa era uma característica normal do ministério de Nosso Senhor, enquanto esteve na terra. Mas um dia, Jesus levantou os olhos depois de muitas horas ensinando, e viu que as pessoas precisavam ser alimentadas. Lembre-se de que esses não eram apenas seus 12 discípulos e os poucos seguidores com quem ele andava. Era uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Devido à multidão, Jesus havia se retirado para uma área mais isolada, longe da cidade, e as pessoas o seguiam aos milhares, e agora ele queria alimentá-los. Posso imaginar como os discípulos ficaram confusos quando Jesus lhes disse para instruir as pessoas a se sentarem e se prepararem para serem alimentadas. Eles sabiam que nenhuma providência para comida ou bem-estar havia sido feita de antemão. Eles sabem que não tinham dinheiro e, mesmo que tivessem, sabiam como seria difícil conseguir comida suficiente para alimentar uma multidão do tamanho de uma pequena cidade em seus dias. Posso imaginar que muitos dos discípulos estavam sussurrando entre si como o mestre iria realizar essa façanha. As únicas coisas que tinham para alimentar toda a multidão eram 5 pães e 2 peixes. Aquela comida dava para apenas 5 homens, e Jesus pretendia alimentar mais de 5.000 pessoas com elas. Essa era uma situação completamente impossível para um homem humano. Não há cálculo possível no estado de espírito humano que possa alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mas, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 18 ao 20, Jesus disse a eles: Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Qual é aquela situação que parece que não pode acontecer? O que as pessoas dizem sobre esse seu plano? Sobre como seus desafios de saúde são impossíveis? O que as pessoas dizem sobre sua situação financeira? O que sua mente diz sobre suas próprias batalhas? Considere Jesus Cristo. Ele levantou os olhos para o céu e deu graças. Ele não pediu aos céus o milagre de aumentar o pão e o peixe. Sua fé e confiança colocadas em Deus para fazer isso já lidaram com a situação impossível antes mesmo de ocorrer. Filho de Deus, não olhe para o desafio. Não treine a sua mente para olhar as complexidades da situação. Treine a sua mente para confiar em Deus, que antes de qualquer problema surgir, Ele é capaz. Esse é o segredo para viver em bem-aventurança vitoriosa na vida e no futuro. Deposite sua confiança no Deus do impossível, Jesus Cristo. Enquanto estava na terra realizando seu ministério, teve que usar muitos meios de transporte para se deslocar, pregando seu evangelho, e um deles foi um passeio de barco pelos rios e mares. Em uma dessas viagens, Jesus estava tão cansado que entrou no barco e repousou. Enquanto dormia, o barco entrou em turbulência no mar. A situação tornou-se uma emergência. A tempestade era tão forte que os discípulos começaram a entrar em pânico porque, evidentemente, o barco estava prestes a afundar. Eles estavam trabalhando e tentando manobrar o barco para longe da tempestade quando perceberam que Jesus estava dormindo o tempo todo. No meio do mar, pego por uma tempestade, o barco à beira do naufrágio, toda a tripulação e os discípulos estavam morrendo de medo, tentando salvar o barco e a si mesmos. E aqui estava o Mestre Jesus dormindo pacificamente. A situação parecia estar no fim, até que os discípulos foram até ele e o acordaram. E a Bíblia nos mostra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39, que diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quem você admira determina muito do que você recebe. Os discípulos sabiam que tinham Jesus no barco. Sabiam que tinha uma solução no barco, mas essa solução não estava disponível para eles até que parassem de aplicar suas habilidades humanas e clamassem por Jesus. Como filho de Deus, a única limitação para o seu sucesso em situações difíceis e impossíveis é sua falta de confiança em Deus.
Tome a decisão hoje de deixar todos os seus desafios para Deus. Coloque sua total confiança nele e tenha uma vida vitoriosa. O ato de agradecimento tem sido uma arma comprovada para crentes desde o dia da criação. Uma das principais lições que minha mãe me ensinou enquanto crescíamos eram as devoções familiares matinais e noturnas obrigatórias. Todas as manhãs minha mãe percorria cada um de nossos quartos cantando hinos enquanto nos acordava para as devoções matinais e fazia o mesmo à noite, quando todos os filhos estavam em casa. Não perdíamos nenhuma devoção, independentemente do que estava acontecendo na casa ou de quem estava lá. Fiz disso um hábito e quando fui para o ensino médio, os professores do meu colégio interno nos davam às 5 horas da manhã para que fizéssemos as devoções pessoais até às 5h40 todos os dias da semana, inclusive fins de semana. Há algo extraordinário no ato de acordar e a primeira coisa que você faz é falar com Deus. Chega uma hora que você começa a desfrutar tanto da presença de Deus que mal pode esperar para acordar e apenas dizer: obrigado, meu Deus. Muitas pessoas vão para a cama à noite com o coração pesado, carregando consigo os fardos do dia inteiro. É muito fácil desanimar na atitude de acordar e agradecer a Deus, pois você ainda está sentindo as pressões do dia anterior. Afinal, os desafios da noite não desapareceram durante o sono. Em tais circunstâncias, é difícil reunir motivação suficiente até mesmo para acordar e agradecer a Deus. Mas ouça-me, caro cristão. Quando tudo está ruim, quando não há outra esperança, quando a vida é boa demais para ser verdade, quando a realidade é difícil demais, sempre há uma constância em Deus, prometida em Salmos capítulo 30, versículos 4 e 5. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A noite pode ter chegado com todo o peso das responsabilidades da semana inteira, mas a alegria vem pela manhã. Sempre que acordo e vejo o raiar do dia, digo obrigado, Senhor, diz uma música que aprendemos na escola dominical. Acordar e esquecer tudo o que aconteceu ou ainda está acontecendo e ainda assim agradecer, independente de tudo, é o pedido de Deus para entrar no seu caso. Muitas pessoas passam a apresentar suas queixas diante de Deus. Isso não é errado, Ele é seu Pai e suas súplicas devem chegar até Ele. Mas ao acordar de manhã, faça questão de lembrar que você só quer agradecer a Ele por ser Deus. Vou levá-lo em uma pequena jornada para explicar por que você deve agradecer a Deus pela manhã. Se prestar muita atenção nessa jornada, perceberá que sua vida está em boas mãos. Se está pronto para essa jornada, vamos lá. Por que você deve agradecer a Deus pela manhã? Porque você garante a segurança da sua vida. A Bíblia diz em Salmos capítulo 50, versículo 23: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que me prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Os sacrifícios típicos do Antigo Testamento tinham a ver com alimentos, animais e outras formas de sacrifício. Mas chegou um momento em que Deus começou a desejar mais do que as coisas físicas que os filhos de Israel estavam oferecendo. Isso levou a Escritura acima. Se você ler um pouco mais adiante, verá que Deus disse aos filhos de Israel que ele não podia comer a carne ou beber os vinhos que derramavam em sua homenagem. Então, quando você acorda e levanta o seu louvor e adoração a Deus, você está glorificando a Ele. Sempre que você abre a boca para dizer: Pai, obrigado por seu amor, por sua proteção e seu apoio, você o glorifica. Lembre-se, esta é uma jornada, então continue prestando atenção no que vou dizer. Se você acordar de manhã e agradecer a Deus, essa é a sua chance de glorificá-lo. E no versículo que acabamos de ler, ele diz: dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ouça-me, filho de Deus. Sua vida fica muito segura nas mãos de Deus quando você oferece a Ele sacrifícios de louvor que o glorificam. O reino de Deus é regido por alianças e princípios. Você quase sempre pode enxergar a fórmula do funcionamento desses princípios. Por exemplo, nesse cenário, seu louvor e ação de graças equivalem à glória de Deus,
e a glória de Deus acrescida de seu louvor garantem sua vida nas mãos de Deus. Agradecer a Deus garante a vitória. Agradecer a Deus pela manhã garante que Deus comece a batalha do dia com você. Na história dos israelitas, depois de anos de escravidão, Deus enviou Moisés para resgatá-los e trazê-los de volta para Ele. A maior jornada da história começou e os filhos de Israel enfrentaram obstáculos e muitas tribulações em sua jornada para a terra prometida. Um desses obstáculos era uma cidade chamada Jericó, uma fortaleza murada pela qual eles precisavam passar em sua jornada, mas que era impossível de se transpor. A Bíblia registra no livro de Josué que todos os dias, durante 7 dias, os filhos de Israel se levantaram de manhã cedo e marcharam ao redor da cidade de Jericó. Cedo, todas as manhãs, eles se levantaram. Há algo diferente no ato de acordar cedo para fazer qualquer coisa. No mesmo livro de Josué, capítulo 6, versículos 15 e 16, diz: No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O resto é a história como a conhecemos. A cidade caiu porque as pessoas se levantaram cedo para dar graças a Deus. A Bíblia diz que eles apenas gritaram e cantaram, o que foi o suficiente para Deus entrar em ação. Ouça-me, filho de Deus, você não vai saber quanto do poder de Deus você pode trazer para a sua vida até que você aprenda como acionar este poder. Agradecer a Deus pela manhã libera o amor, o favor e a presença de Deus ao longo do dia. Deus, falando em Provérbios capítulo 8, versículos de 17 a 18, diz: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Quem busca a Deus cedo é destinatário oportuno de sua presença, que se traduz em tantas coisas para quem a recebe. A totalidade da existência de Deus está em sua majestade e glória, que Ele concede como sua presença sobrenatural ao redor daqueles que o amam o suficiente para buscá-lo cedo. Acordar cedo pela manhã para dizer: Pai, estou aqui para dizer que te amo e creio que o Senhor tem os melhores planos para mim, e estou aqui para retribuir essa ação de graças ao Senhor. É a chave para acionar a presença de Deus na sua vida. Acredite em mim quando digo que muitas vezes você obterá respostas mais rápidas apenas agradecendo a Deus. Então, filho de Deus, você vencerá batalhas que nem sabe, apenas por se envolver com Deus pela manhã. Desde os dias da criação, as únicas vezes que Deus instruiu as pessoas a fazerem algo eram pela manhã ou no frescor da noite, quando acordar e se lembrar de tudo que representa um desafio e ir dormir com isso em mente. Você pode até pensar que Deus te ouve. O diabo pode insinuar em seus pensamentos para fazer você começar a questionar se Deus realmente te ama. E se Ele te ama, por que você está passando por tantas lutas, certo? Mas ouça o que diz o Salmo 63, versículos 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Davi, um homem que entendeu a aliança de ação de graças e levantou-se cedo, escreveu salmos maravilhosos para Deus. Isso mostra o quanto ele estava em sintonia com os princípios de ação de graças. Assim como o sol da manhã, a glória de Deus nasce conosco, e as poucas pessoas que conhecem os segredos para vitórias tornaram um ponto de contato em encontrar-se com Deus todas as manhãs. Acredite em mim quando digo a você que quando saio correndo sem falar com Deus pela manhã, meus dias geralmente não correm tão bem. São tantas batalhas que o coração não consegue nem mesmo controlar. Tantas coisas controlam a realidade e muitas vezes não são as causas que suspeitamos. Mas levantar-se pela manhã para dar graças a Deus garante que todas aquelas batalhas invisíveis sejam travadas por você. Esse é o reino das vitórias. A Bíblia nos alertou que haverá batalhas, que essas batalhas não serão carnais e que as armas físicas serão inúteis contra elas. A ação de graças é uma demonstração de humildade, mansidão e rendição do processo.
do resultado e da glória a Deus. Quando você acorda e agradece a Deus, está dizendo a Ele que está ciente de sua incapacidade sem Ele. Deus, falando no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você não pode permitir que o mundo ou as pessoas ao seu redor definam sua vida e depois esperar chegar ao plano final de Deus para você. Não funciona dessa forma. Uma das maneiras mais fáceis de se frustrar e se arrepender na vida é deixar-se levar por todos os ventos, tendências e ideias ao longo da vida. Isaías capítulo 50, versículo 7, diz algo digno de nota. Porque o Senhor me ajudou, pelo que não me sentia envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. O seixo refere-se a uma pedra de quartzo escuro, duro e maciço, que produz uma faísca quando em atrito com o aço. É uma rocha muito difícil de quebrar. É tão dura que quando atingida por um aço ou outra rocha dura, gera fogo. Pense nisso por um momento. As palavras do profeta Isaías foram, na verdade, uma profecia da natureza resoluta de Jesus para enfrentar a cruz e obter a glória que lhe foi proposta. É uma palavra que veremos na vida de Jesus, nosso Senhor, e que ecoou nas epístolas posteriores do Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus estava tão concentrado em cumprir o plano de Deus para a sua vida, que nada mais importava para ele. Ele estava decidido a enfrentar a tortura, a vergonha e a morte. Lendo os evangelhos, você terá uma visão de tudo que Jesus teve que passar para obter a glória que lhe foi proposta. E para onde isso o levou? Para a glória estabelecida diante dele. Há uma glória preparada para você, meu amigo. Essa glória está ligada ao plano de Deus para a sua vida. Não importa quem você é e de onde você é, o que você já passou ou ainda não passou, o que você já viu ou ainda não viu, o que você tem ou ainda não tem. Deus tem um plano para você. Você pode olhar para si mesmo e ver tantos problemas. Pode olhar para o seu passado ou mesmo para o seu presente e parece que não há nada para escrever sobre isso. Nenhuma dessas coisas mudou o plano de Deus para o seu destino. Você é como um edifício sendo construído por Deus. Ele detém o plano mestre. Não sua mãe, mas Deus. Não seu pai, mas Deus. Não seu irmão, irmã, amigo, cônjuge, chefe no escritório ou professor na escola. Eles não criaram você, meu amigo. Deus o criou. E quando Deus preparou você, Ele fez um plano para a sua vida. Você está onde está hoje devido ao seu nível de cooperação com esse plano. Eu sei que muitas vezes é difícil abraçar ou mesmo entender o plano de Deus para a sua vida sem falar em caminhar nele. No entanto, preciso que você sempre se lembre do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que seu rosto e sua resolução estavam firmes, como uma pedra de seixo. Ele tinha certeza de que enquanto andasse no plano de Deus, evitasse as distrações, enfrentasse o destino de frente, ele não se envergonharia nem se arrependeria. É preciso mais do que apenas desejar ou esperar andar no plano de Deus para a sua vida. Para entrar e andar no propósito de Deus, você precisa de coragem, força e direção. Dificilmente você encontrará esses três personagens na maioria das pessoas da Terra hoje. O mundo está cheio de pessoas que só querem seguir o fluxo, pular em todas as tendências, soar como todo mundo, buscar validação, mesmo que isso signifique negar sua verdadeira identidade,
evitar a verdade por medo de ser cancelado pelos outros. No entanto, eu quero que você saiba disso. Além de Cristo Jesus vivendo e trabalhando em você, dirigindo o curso de sua vida, você não tem identidade e nada deste mundo. Muito mais do que isso, você não tem esperança quando deixar este mundo. Você pode desejar uma vida melhor, sonhar em ter essa esperança, desejar ter paz, ser focado, mais forte ou mais intencional sobre a vida. Mas sem Cristo, tudo para por aí. Nada mais que um sonho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: E assim, se alguém está com Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Algo acontece com a pessoa que vem a Jesus com fé, admitindo que não é nada sem Ele. A velha vida é removida espiritualmente pela operação do Espírito de Deus e um novo nascimento é atribuído. Vir a Jesus significa admitir que você precisa dele como Salvador, pois você é um pecador. Significa reconhecer o amor dele por você demonstrado em seu sacrifício na cruz do Calvário. Significa tomar a decisão de converter sua vida de tudo o que você se comprometeu no passado, entregá-la a Jesus e em seguida andar no caminho com Ele, guiando você. A esperança do cristão não é que ele tenha as respostas para todas as coisas, mas que esteja em um caminho que tem todas essas respostas. Nossa esperança não é que saibamos o que o futuro nos reserva, mas que saibamos quem possui esse futuro, e nossa segurança está em nosso relacionamento com Ele. O profeta disse em nosso texto de abertura: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Talvez você tenha medo de que um dia alguém olhe para você e dê risada de sua decisão, porque parece que escolher Deus foi o maior erro que você cometeu. Talvez você tenha medo de perder algumas coisas ou pessoas valiosas em sua vida se começar a andar no plano de Deus para você. Acorde, querido cristão, sua vida vale mais do que isso. Certa vez, encontrei uma postagem na mídia social de um pregador cristão que dizia: quando você comparecer ao tribunal de Deus, Ele não perguntará sobre a minha vida, mas sobre a sua. Você sabe o que isso significa? Significa que nada do que você está vendo ao seu redor ou ouvindo as pessoas dizerem sobre você terá importância naquele dia. Tudo o que importa será como você viveu na sua vida. O tempo é curto. E não quero dizer apenas porque estamos no fim dos tempos, mas simplesmente porque não temos tanto tempo na Terra quanto pensamos. Você pode estar na adolescência e desejar estar na casa dos 30 anos, e quando chegar a esses 30, tudo parecerá como se tivesse acontecido ontem. O futuro não está tão longe quanto você pensa. Se você não assumir o controle de sua vida e viver intencionalmente agora, pode chegar um momento em que você olhará para trás e sentirá que não há nada que vale a pena escrever ou falar sobre você. Por quê? Porque você não viveu verdadeiramente. É hora de assumir o controle de sua vida. É hora de andar no plano de Deus para você. Talvez você esteja se perguntando: como posso saber o plano de Deus para a minha vida? Como faço para andar nele? Primeiro, você precisa entender que o plano de Deus não é algo que Ele revela de uma vez para ninguém. Não importa o quão espiritual você pense que é. Em vez disso, Ele o revela em pedaços e por meio de suas instruções e comandos. Seus planos são revelados à medida que seguimos sua palavra a nosso respeito. Por exemplo, certa vez algumas pessoas questionaram Jesus, querendo saber qual era o plano de Deus para suas vidas e como deveriam andar nele. Ouça o que Jesus lhes disse em João capítulo 6, versículos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A vontade de Deus está em toda a Escritura, mas a principal delas é crer em seu Filho, Jesus. Você pode fazer todas as resoluções que quiser e ser tão bem-sucedido quanto quiser aos olhos de todos no mundo,
Sem Jesus Cristo, a vontade suprema de Deus para a sua vida, você não tem esperança nem no agora e nem no porvir. Este é o primeiro passo para retomar sua vida e andar no plano de Deus para você. Sua fé em Jesus Cristo deve estar em vigor e bem estabelecida. Você é um filho de Deus, alguém que decidiu seguir Jesus Cristo até o fim. Em segundo lugar, retomar sua vida e andar no plano de Deus significa descobrir o que a palavra dele diz que você deve agir como um filho de Deus e comprometer-se a praticar e viver nisso todos os dias. Por exemplo, a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses que é a vontade de Deus que sejamos santificados vivendo uma vida santa. Ela nos diz que é vontade de Deus que sejamos gratos em todos os momentos, não importando as condições que cercam nossas vidas. Também nos diz em 1 Pedro que é a vontade de Deus que nos comportemos de tal maneira que silenciemos qualquer um que procure uma falha no que cremos. Isso significa que você não tem como professar a fé em Jesus e depois viver uma vida questionável. Talvez você sinta que andar no plano de Deus significa ter um anjo aparecendo para você, recebendo uma profecia que diz que você deve fazer isso ou aquilo em sua vida, ou algum outro tipo de revelação especial. E porque você não tem nenhuma dessas coisas, você pensa, bem, talvez Deus não tenha um plano para mim no final. Mas veja bem, é aí que muitos de nós perdemos. O plano de Deus se revela nos pequenos detalhes da vida. Caminhar nela significa poder observar esses pequenos detalhes e comprometer-se a viver com coragem. Cada passo que você dá em obediência às instruções de Deus de acordo com a sabedoria que você recebe de sua palavra, você está retomando sua vida. Em contraste, cada passo que você dá, vivendo do jeito que você quer ou do jeito que todo mundo quer, o que não está de acordo com o plano de Deus, você está jogando sua vida fora. Um dia você estará diante de Deus para prestar contas de sua vida na terra. O que você dirá ou mostrará a Ele? Eu sei que não seremos salvos pelo que poderíamos ou não fazer, mas pelo que Jesus já fez. No entanto, você precisa perceber que Deus estaria se contradizendo, indo contra a sua própria justiça e retidão, se Ele não nos responsabilizasse pela maneira como vivemos nossas vidas. A obra consumada de Jesus nos tornou candidatos à herança de Deus e cidadãos do reino de Deus. Também nos deu a capacidade de operar na graça de Deus e representar a Ele na terra. Não faria sentido aceitar que Jesus é meu mestre e Senhor se ninguém pudesse dizer qualquer diferença entre quem eu sou agora e quem eu costumava ser. Um sinal do seu encontro com Jesus é a transformação que ocorre em você. Essa transformação, embora não aconteça da noite para o dia, torna-se seu testemunho do poder da salvação em sua vida. Eu era cego, agora posso ver. Seu irmão estava morto, mas agora ele vive. Ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Isso não é apenas relato, são testemunhos. Alguém que está perdido os ouvirá e perceberá. Se Deus pôde encontrar essa pessoa, então eu também posso ser encontrado. Se Deus pôde abrir seus olhos, então os meus também podem ser abertos. Se Deus pôde dar a vida a ele, então ele pode me dar vida também. Consegue ver agora que sua vida é mais valiosa do que você imaginava? Pare de desperdiçar seu tempo quando deveria estar vivendo intencionalmente. Pare de buscar validações de pessoas espiritualmente cegas. Sem ofensa aos cegos, mas não tenho certeza se você pode perguntar a um cego a cor da camisa que está vestindo. Ele não tem capacidade de lhe dizer. A quem você prefere perguntar? Alguém que tem olhos e que tem conhecimento suficiente para distinguir as cores olhando para elas. Você precisa voltar ao início. Tudo o que você busca está em Deus. Quando você anda em seus planos, não faltam as coisas importantes que você precisa para cumprir o seu destino. Se você sente falta de coragem para assumir o comando de sua vida, lembre-se de que o Espírito de Deus vive em você. Ele não é um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. O diabo vai tentar desafiar sua decisão de andar em sintonia com Deus hoje por meio de uma coisa ou outra, mas não tenha medo. Em vez disso,
resista e ele fugirá. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja como a Bíblia coloca isso. Antes de resistir ao diabo e tomar conta de sua própria vida, você deve primeiro se sujeitar a Deus. O diabo só respeita aqueles que respeitam a autoridade de Cristo sobre suas próprias vidas. À medida que você decide considerar a palavra e a vontade de Deus para você, sua vida começa a se unir como a bela estrutura que Deus está construindo. Ainda não é o fim. Tome sua vida de volta.